Esse link aqui eu já posso... Olá, tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Já estamos começando, já estamos ao vivo aí pelo Facebook, pedrostein.oficial, para a gente conversar sobre esse tema, que é um tema muito importante. Claro que ele é colocado muito em pauta nesse mês de setembro, como mês do Setembro Amarelo, mas é um tema muito importante que a gente precisa refletir o ano inteiro. Eu quero convidar logo agora, já de início, deixa eu só ver quantos, nós temos 8 pessoas, por enquanto, online, e eu quero convidar para você compartilhar essa live, tá? Então, é interessante esse momento de reflexão, esse momento de partilha, de conversa. Não sou eu que vou conversar, é uma pessoa, uma profissional da área que vai conversar com a gente sobre esse assunto, e é importante que também mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, que é muito importante. Então, eu convido, são 6 pessoas, eu quero 6 compartilhamentos aí, tá? Deixa eu dar uma olhada quem é que já está online aqui, para eu também, dando um oi aí para todo mundo. Vamos ver, o Diogo Assis, que está presente aí. Diogo, muito bem, deixa eu ver quem mais que está. A Cláudia, bem-vinda. Muito bem. Então, que a gente tenha esse momento de reflexão aqui, que é muito importante, tá? O Setembro Amarelo é um tabu, na verdade é um tabu. Eu fui atrás para ver por que a questão de depressão, de suicídio é um tabu. E olha só o que eu acabei encontrando na pesquisa que eu fiz. No final do século XVIII, no final do século XVIII, na Europa surgiu um livro, um romance, onde nesse romance tinha um fato onde um jovem desiludido por causa de um romance, do amor que ele tinha por a sua amada, desiludido, ele se matou, se suicidou. E esse livro, claro, um romance, é uma coisa fictícia, né? Se tornou pública, vendeu muitos exemplares naquela época, na Europa, e os jovens, olha só que coisa interessante, os jovens começaram a ler esse livro e repetiram o fato desse jovem, dessa pessoa que se suicidou. E por conta disso, o que aconteceu? As pessoas, o governo em si, vendo muitos jovens se suicidando, e o suicídio era em virtude do acesso que tinham desse livro, desse romance, por conta daquele jovem que tinha se suicidado no romance por causa de um amor desiludido, o governo pegou esse livro e proibiu completamente para que pessoas tivessem acesso a esse livro. E olha só, gente, desde então, desde o final do século XVIII, esse assunto é um tabu. Ninguém quer falar, todo mundo tem medo de falar. Por quê? Porque se pensa que quanto mais se fala, mais se incentiva. Só que o mundo de hoje está completamente mudado. Eu acredito que toda vez que nós precisamos que um assunto seja relevante para a nossa vida, e seja para coisas boas ou coisas não tão boas, ele precisa ser falado para que a gente se conscientize, ou do bem que aquele assunto, aquela atitude tem, ou para o mal que aquele assunto, aquela atitude provoca na vida da gente. Então, é a necessidade da gente falar. Então, agora, sem mais delongas, eu vou chamar a minha amiga Thaís Rosa, que é alguém que vai conversar com a gente, vai falar sobre esse assunto que é muito importante. Vou chamar ela aqui. Thaís, muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco hoje de noite para conversar sobre esse tema, como eu estava falando, que é tabu. Primeiro, eu quero que tu te apresente para as pessoas que estão assistindo, já são 15, 16 pessoas online nos assistindo, então eu quero que primeiro você se apresente aí para a gente. Tá bom, vamos lá, é uma honra, né? É sempre um prazer, assim, a gente poder divulgar não só o trabalho, né, mas sim quando a gente abrange um assunto tão importante como esse, né? Então, eu me chamo Thaís
Thaís Rosa Soares, sou psicóloga, trabalho nas duas áreas, tanto na clínica quanto na psicologia organizacional, né? Então, com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Me encaixo muito nas duas, assim, me satisfaço muito nas duas, mas realmente na clínica é onde a gente tem mais contato, né, com esse tipo de assunto que vamos abordar hoje, né? Então, nós psicólogos precisamos sim estar sempre atentos, sempre nos especializando, né, para conseguir dar conta desse manejo e principalmente falar de uma maneira responsável, né? Que é o que eu conversei contigo na semana, né? Apesar de ser um assunto tabu, ele sim precisa ser abordado, como tu já disseste, né? E só que abordado de uma forma responsável. Daí, ao longo da nossa conversa, até vou explicar um pouquinho o porquê dessa preocupação da responsabilidade em si, né? Uhum. Então, tá, Thaís. Eu separei algumas perguntas, assim, para a gente, pelo menos, conseguir se guiar um pouquinho, tá? Naquilo que é importante a gente saber. E, claro, fica o convite para quem está nos assistindo de, caso tenha alguma pergunta, coloca nos comentários que a gente vai tentar responder na medida do possível os comentários de vocês. Então, se tiver alguma pergunta, algum testemunho, alguma coisa, pode escrever. E, de novo, mais uma vez, o convite, e olha só, sabe da importância do convite, e é uma, como a gente estava falando, um assunto muito importante. Eu coloquei assim: compartilha. Pode ser que, de repente, no compartilhamento dessa live, desse assunto que é tão importante, por que não dizer, né, Thaís, que a gente pode estar salvando uma vida, né? Exato. Então, compartilha, vamos fazer essa live girar de fato. Thaís, olha só, eu gostaria que tu começasse, assim, conversando sobre essas palavras, assim, depressão, sem sentido de vida, falta de ânimo, e, claro, que culmina muitas vezes na atitude extrema de perceber que a sua vida não é mais importante e tira a sua vida. Tá. O suicídio, ele está realmente muito relacionado a problemas mentais, né? Transtornos mentais. Então, assim, o maior deles, né? A maior relação que a Organização Mundial tem sobre esses fatos são de pessoas que estavam com transtorno mental. Na maioria delas, a gente tem a depressão, né? Porque eu gosto de falar que é um transtorno, porque ele tem cura, né? Por isso que a gente fala que pode sim salvar vidas, né? Mas realmente a maior parte, o número 1, assim, se a gente for colocar no ranking, né? O número 1 de suicídios ainda está equivalente, ligado à doença da depressão. Em segundo lugar, a gente tem os transtornos bipolares, que também é bem preocupante, que também tem várias nuances e várias características parecidas com o da depressão, inclusive. E no terceiro, a gente tem a associação de substâncias químicas, ou álcool, ou drogas ilícitas, que faz a pessoa também vir a cometer o suicídio, né? Então, assim, sem sentido de vida, falta de ânimo, muitas vezes está relacionado com a primeira palavra, que é a depressão, né? Então, assim, se a gente consegue observar essas características, a gente já consegue definir que aquela pessoa precisa de um cuidado maior, né? Porque ainda é um tema delicado. Porque a gente, além disso que tu trouxe no início da live, né, com a tua pesquisa, se a gente for parar para pensar, o Setembro Amarelo, né, tem até a faixazinha aí, tá amarela. O Setembro Amarelo surgiu só em 94 no mundo. Tu sabe por quê? Aí agora eu não pesquisei. Sei que aqui foi em 2015. Isso, no Brasil foi em 2015 e no mundo veio em 94 com a morte de um americano chamado Mike, de 17 anos, que se suicidou com o seu Mustang amarelo, né? Então, assim, ele provocou um acidente, né? Foi intencional
E a família, ao perceber isso, né, transformou a dor dela num alerta para todos os pais e os familiares. Então, distribuíram durante o velório tagzinhas amarelas, né, pedindo, assim, implorando para as pessoas olharem para os seus, né, ficarem atentas aos detalhes. E aí, para o Brasil, veio só em 2015, né, o Setembro Amarelo, do Centro de Valorização à Vida, junto com a psiquiatria, junto com a medicina, junto com a Organização Mundial de Saúde. Então, todos estão interligados na busca por isso, né? Numa videoconferência que eu participei há pouco tempo, com outras psicólogas doutoradas neste tema, uma delas fez a sua pós-doutorado numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, que é onde a gente tem um índice bem alto de suicídios. E aí por que eu quero trazer isso? Para mostrar a diferença de preocupação, verbalização e banalização, né? Porque já eram tantas mortes vindas de suicídio nessa cidade que uma professora da educação infantil estava contando uma historinha do patinho feio com as crianças e aí verbalizou, né? O patinho se sentia muito feio, muito deslocado. O que vocês acham que ele poderia fazer? E a maioria das respostas das crianças foi se matar, né? Porque era um assunto que estava sendo banalizado, né? Então, por isso a gente não tem que tomar este cuidado, né? Mostrar a importância, falar, se abrir sim, e não banalizar o assunto, né? Então, assim, essa não é a solução dos problemas, né? Tirar a vida. Mas para a pessoa que está com essa ideação, com esses pensamentos, isso é o que passa por ela. Eu preciso acabar com essa dor, eu preciso acabar com essa angústia, com essa agonia. Então, momentaneamente, isso é o que eu decido fazer, né? Então, por isso é importante a gente conversar sobre o assunto. Porque quando a pessoa está imersa em todos esses pensamentos, o que acontece? Ela não tem visualização de um futuro melhor, ela não consegue olhar para fora, ela não consegue pensar numa outra problemática, né? Tudo naquilo ali é o maior possível. Então, tem a supergeneralização, né? A falta de ânimo, de esperança, a desesperança, né? É muito presente. Então, para aquela pessoa, a única opção que tem de acabar com aquela dor ou com aquele sofrimento é cometer o suicídio, né? Então, por isso é importante a gente observar alguns sinais. Por que ainda é um tema muito difícil? Porque nem sempre a gente tem esses sinais bem claros, né? Como eu disse, se a gente for olhar pela maioria do relatório que a gente tem da Organização Mundial de Saúde, é entre aqueles 3 casos, né? Depressão, transtorno bipolar e o uso de substâncias. Mas também a gente sabe que tem alguns nichos que abrangem fora disso, né? Só que por todas as pesquisas já realizadas, sabe-se que 9 entre 10 mortes por suicídio poderiam ter sido evitadas, né? Então, por isso a importância da gente identificar, da gente estar atento, de não achar que isso é uma besteira que vai passar, né? Que é da idade. Que é uma frescura. Doença mental muitas vezes é tida como para com essa frescura, vai ter o que fazer, ocupa a tua cabeça com outra coisa. Exato. Então, essas são as maiores frases que pessoas que estão com transtorno depressivo escutam, né? Então, assim, por isso, a vergonha, muitas vezes, de pedir ajuda, de se expor, de expor o que está sentindo, né? Então, assim, a depressão, ela não tem nada a ver com religiosidade, ela não tem nada a ver com a fé, ela não tem nada a ver com poder aquisitivo,
ela não tem nada a ver com onde a gente mora, com quem a gente vive, né? Por quê? Porque aparentemente, quem tem um bom emprego, quem é casado, quem tem filhos, quem vivencia sua fé independente da sua crença, não necessariamente sofre desses males, né? E isso é um mito, porque qualquer um está predisposto a ter isso. Claro, algumas pessoas mais, outras menos. Por isso a gente tem que sempre se cuidar e sempre estar atento ao próximo, né? Uhum. Essa é uma outra pergunta. Na verdade, tu já está falando aqui como identificar uma pessoa depressiva, quais os sinais, até de repente tu pode falar mais em relação desses sinais de alerta que a gente precisa se atentar. Tem eu estava vendo essa semana, Thaís, que dizia assim, tu estava falando a questão de dor. A minha cara está ficando meio azul, eu vou ter que ver o que está acontecendo. Enquanto que tu vai falando depois, eu vou vendo o que está acontecendo com a minha cara aqui. Mas assim, Thaís, eu estava vendo que tu comentou em relação à dor, que a dor é a questão de perder alguém, a dor da morte para alguém que fica é muito grande, né? E eu estava vendo que a dor de alguém depressivo que chega nesse estado de tirar a sua própria vida, a sua dor é tão grande que não consegue enxergar a dor daquele que vai ficar. Então, para ver o quanto essa pessoa por dentro, ou em relação da vida dela, o quanto está sendo sofrida, né? A dor da perda de alguém já é um sofrimento muito grande para a gente. Então, imagina, a dor dessa pessoa que chega nesse estado de tirar a vida é tão grande que não percebe a dor do outro que fica. Exato. Então, assim, por que que esse é um problema geral de saúde, né? Um problema de saúde pública, porque é multifatorial, né? São diversos fatores que fazem a pessoa ter essa ideação ou cometer isso com ela mesma. Então, como eu disse antes, não depende de classe social, não depende de onde eu moro, não depende com quem eu vivo. Isso abrange e pega jovens, adultos, idosos, enfim, de todas as classes, né? Por isso é importante a gente estar atento aos sinais, porque assim, a gente pode ajudar nessa parte, né? Primeiro, nós, né? A primeira atitude é a gente se livrar dos preconceitos, dos pré-julgamentos que estabelecidos, tanto pela nossa criação, pelos nossos hábitos, né? Ou os que são impostos pela sociedade, que a gente vive há muito tempo, né? Tu disseste lá no início da live, da onde isso veio, né? O suicídio sempre existiu na história da humanidade. Mas realmente, quando ele é abordado de maneira errada, inconveniente, ele pode sim levar aquele jovem que está com uma ideação suicida a dar aquele start. Quem sabe se eu fizer isso, então eu acabo com a minha dor. Então, como a gente identifica alguns sinais, né? Então, a gente identifica, tá azul ainda. Então, a gente identifica se a pessoa tem uma mudança muito abrupta de como era e como ela está agora. Isso é um sinal, por exemplo, ou de transtorno depressivo ou de transtorno de humor, né? Que aí é uma falta de ânimo para fazer as coisas, então, insônia ou sono excessivo, só quer dormir o tempo todo, o dia todo. Falta de apetite, então tem uma diminuição no peso da pessoa, ou um excesso de apetite, aí tem um aumento de peso, sobrepeso. Apatia, né, que é assim, tanto faz como tanto fez, né, não se importar nem consigo, nem com o próximo. Isso são sinais que nós devemos estar alertas, que pode identificar um transtorno depressivo ou um transtorno de humor, tá? O transtorno depressivo, ele vai ser diagnosticado por um profissional da área se esses sintomas estão persistindo
há mais de 2 semanas, tá? Ainda tem uma fumacinha por aí, mas tudo bem. E olha que eu não estou fumando, hein? Mas tranquilo, Então, não vai ser esse o problema. não, não. Então, assim, o diagnóstico ele é realizado, sim, por um profissional da área. Só que, por que é tão difícil a gente fazer um diagnóstico? Nós temos recursos, a gente aplica alguns testes, né? Mas, geralmente, quando a gente identifica que tem algo desse tipo, a gente trabalha concomitante com um psiquiatra, né? Para ver se não tem algum outro quesito fisiológico no organismo da pessoa, para nos ajudar a dar esse diagnóstico também, tá? Então, assim, eles têm que estar persistindo por mais de 2 semanas, ou por no mínimo 2 semanas. Então, por isso que é importante a família observar isso. Olha, mas esse adolescente, ele não era assim, ele gostava de estar com os amigos, gostava de sair para jogar bola, ou de sair. Tá certo que agora, no meio de uma pandemia, a gente, né, não consegue sair. Mas essa mudança, ou de estar conectado com os seus amigos, de conversar com a família, e aí de uma hora para outra não consegue mais fazer com o que a pessoa interaja mais, né? E aí essas outras mudanças que falei, a perda de peso ou o aumento excessivo de peso. Então são sinais que a gente pode sim ficar alerta, tá? Muito bom. E aí conversar, como tu já disseste também, né? Não adianta tu falar para a pessoa assim, levanta daí, vamos a essa festa, tu bem tem que mexer o teu corpo, né? Não adianta se jogar, mas para a pessoa fazer qualquer outra atividade que não seja estar inerte ao mundo é muito difícil, né? O transtorno depressivo, ele sim é uma alteração que tem psíquica no organismo da pessoa. Então, a pessoa realmente não está no seu estado normal. Então, por isso que a gente geralmente trabalha junto com o psiquiatra, porque em muitos casos, né, quando é de moderado a grave, a gente precisa entrar com medicamento, porque as sinapses, porque o seu funcionamento neurológico, ele não está funcionando, né? Então, assim, não é frescura, não é besteira. Eu não consigo realmente fazer isso funcionar, né? Não tenho mais o sistema ligado ao prazer funcionando. Então, as mesmas atividades que antes me davam prazer, hoje tanto faz, que é a apatia que a gente diz, né? Então, isso é sério. Imagina a gente ficar por anos assim, eu amo um bolo de chocolate, eu amo comer uma pizza, né? Eu amo fazer isso, eu vou fazer um bolo. Aí daqui a pouco eu não gosto mais, isso tem um gosto ruim, isso não me dá o mesmo prazer. Então é tudo muito angustiante para a pessoa. É diferente e a pessoa pensa que é frescura, que vai passar, não posso dizer isso, senão vão me xingar, senão vão me obrigar, né? Mas... Então, assim, não, ótimo, muito bom mesmo. E olha só, tem uma coisa assim em relação, como eu falei assim, a questão da doença mental não é frescura, tu citou, e a gente comentava assim, não é frescura, cai dessa, sai dessa, faz alguma outra coisa. Thaís, vamos supor assim, eu chego até lá no teu consultório, tá? E bom, isso já é um grande avanço, porque muitas vezes as pessoas não conseguem ter esse primeiro passo também de chegar por isso da gente precisar ficar bem atento a esses sinais que tu falou, para de repente conseguir auxiliar ou encorajar pelo menos a esse primeiro passo de conseguir procurar ajuda. Mas assim, Thaís, o que eu coloquei assim, olha só, o que nunca dizer para alguém que está com depressão? Tá. Então, o que a gente não pode dizer? Isso que a gente já comentou agora, né? Que é frescura, vai lavar uma louça, né? Vai varrer um pátio, vai fazer um bolo, enfim. Essas coisas a gente não pode dizer, né? Por que é importante um diagnóstico de um profissional? Nós lidamos no consultório com muitos tipos de transtornos, né? O que acontece? A depressão, ela já é mais um tema debatido, mais verbalizado, mais ensinado, né? Do que outros que a gente tem. Daí o que acontece?
Às vezes, a gente pega, assim, malandragem, né? De adolescentes que não querem fazer alguma coisa, e aí começam a dizer que estão se sentindo de tal maneira. Só que na nossa investigação um pouquinho mais a fundo, a gente observa que não tem fundamento aquilo ali, né? Ou que não tem aquela frequência que eu disse que tinha, que não tem uma mudança brusca e fisiologicamente naquele organismo. E a gente precisa dessas mudanças fisiológicas, né? Então, por que a gente tem que observar para não dizer? Para não dizer que é frescura, para não dizer que é falta de sol, para não dizer que é falta de laço, né? Que aqui no Sul a gente costuma dizer isso, falta de laço. Então, por isso a gente precisa estar atento aos sinais e não dizer esse tipo de coisa. Então, o que a gente deve dizer? Primeira coisa, se mostrar sensível àquilo ali. Uma escuta sem amarras, tá? Bancar um psicólogo que não pode ter preconceito, que não pode ter um pré-julgamento, né? Que tem que se libertar das suas crenças, da sua subjetividade para entrar na do outro. Então, se dispor a isso nesse primeiro momento, né? Mas me conta o que tu tá sentindo, né? Como que eu posso te ajudar? Às vezes a gente pode ajudar pura e simplesmente ouvindo num primeiro momento, mas o ouvir é não tentando dizer assim, ó, mas será que tu não tá exagerando? Mas será que tu não tá fazendo uma tempestade no copo d'água, né? Mas quem sabe a gente toma um banho, bota uma roupa nova, que isso vai passar. Então, isso não é uma escuta, porque tu está determinando um tipo de comportamento que teoricamente é padrão. Uhum. Então, o escutar é se livrar de todos os teus pensamentos. Esteja ali de corpo e alma para aquela pessoa, né? E acolha o que ela tem para dizer. As suas dores, né? Os seus medos, os seus anseios. E aí, no final, pode dizer assim, olha, eu não quero te dar nenhum conselho, né? Eu realmente não sei o que a gente pode fazer, mas eu estou aqui para te ajudar. Então, quem sabe a gente procura um profissional, né? Tu já pensasse nisso? Quer que eu fale com teus pais? Que muitas vezes, quando é adolescente, por que eu foco em adolescente? Porque o maior número de casos de suicídio é entre jovens de 15 a 29 anos, né? Então, por isso eu bato tanto na tecla de jovens. E aí, os jovens, às vezes, não querem conversar com os pais, né? Porque os pais já vão vir, muitas vezes, até achando que vão ajudar, né? Com um monte de conselhos, com um monte de teorias. Na minha época não era assim, né? Para de frescura, enfim. É coisa da idade. É coisa da idade. Então, ouvir sem nenhum posicionamento, né? Nem que seja para tu dizer, eu não sei o que a gente pode fazer, mas eu posso pesquisar junto contigo, né? Qual o melhor caminho, quem sabe a gente procura ajuda de um profissional. Por que foi importante a gente falar lá no início da live sobre o Setembro Amarelo? Porque ele é divulgado pelo CVV, né? Centro de Valorização à Vida. E ali eles têm um canal habilitado, né, por todas o que se compete à vida humana, né, psiquiatria, Organização Mundial de Saúde. Então, assim, eles estão habilitados a fazer esse tipo de atendimento. Não são apenas psicólogos, psiquiatras que atendem, não. São pessoas que foram capacitadas para ouvir a outras pessoas. Então, todos que se dispõem a participar do CVV passam por um tipo de treinamento, né? Então, assim, em último caso, eu não tenho condições financeiras de procurar um profissional, eu tenho vergonha. Então, quem sabe, passa o número do CVV para essa pessoa. 188, a ligação é gratuita, pode ser feita do celular, pode ser feita do telefone residencial, né? E aí vai ter esse acolhimento do outro lado. A escuta, sem julgamento, sem preconceito, e essa pessoa está habilitada a fazer esse primeiro manejo dessa pessoa, né? De entender e de encaminhar
para o lugar correto. Então, de repente, é uma linha, né? Vai que eu não preciso de um psicólogo, mas agora eu não sei onde procurar, eu não tenho dinheiro e eu preciso conversar com alguém, senão eu vou pirar. Liga no 188, né? Se tu quer ajudar alguém e não sabe também como, indica para a pessoa ligar para esse telefone. Então, assim, é um recurso que a gente tem e que é importante a gente divulgar, já que a gente tem isso de maneira gratuita, com pessoas preparadas e que vão saber fazer esse primeiro manejo. Uhum. Muito bom, Thaís, muito bom. Estava vendo também uma pesquisa de um sociólogo, Thaís, olha só que coisa interessante, e eu acho que vem muito ao encontro da questão da gente conseguir identificar, e a partir dessa identificação, a gente conseguir, como tu mesmo falou, de conseguir fazer com que essa pessoa consiga ter esse primeiro atendimento, consiga chegar até num atendimento qualificado, não... E tem um termo assim, e não chegar num atendimento desqualificado, aqueles atendimentos de barzinho, que daí justamente vão falar assim, para de frescura, isso não vale a pena, ocupa a tua cabeça com outra coisa. Esse sociólogo, eu não vou lembrar como é que é o nome daquela ponte famosa ali nos Estados Unidos, aquela vermelha enorme, eu não vou lembrar, enfim, aquela ponte lá que tem, acontecia muitos, e ainda acontece, muitas pessoas que se atiram daquela ponte, se suicidam naquela ponte. E ele viu num tempo, quando ele estava pesquisando, em torno de 200 pessoas já tinham se atirado daquela ponte. E ele foi atrás porque ele ficou sabendo que algumas, umas 7 ou 8 pessoas, sobreviveram à queda daquela ponte. E ele foi atrás dessas pessoas. E ele identificou que essas pessoas, quando completamente assim, cegas, que não conseguiam enxergar nada na volta, aquela dor tão grande dentro delas, a ponto de ter esse impulso, porque eu acredito muito que a questão do suicídio, chegando nesse ponto, por conta de uma depressão, é um impulso que é dado. E ele percebeu que esse impulso dessa pessoa que se atirou daquela ponte e depois acabou sobrevivendo à queda, tudo, ele pesquisando e entrevistando essas pessoas, elas disseram assim, elas tiveram aquele negócio de tirar a sua própria vida, se atiraram da ponte e quando... Não era isso, né? E tiveram aquele lapso, aquele momento, assim, nossa, de arrependimento enorme, assim. E daí, justamente isso que tu estava falando, de chegar nessa pessoa e de conseguir fazer com que ela crie consciência e diga, antes mesmo do fato a um passo de consumar o fato, se dê conta, não é isso que eu quero. Eu tenho mais coisas para poder fazer, eu consigo olhar para os lados e perceber, até porque eu acredito muito que uma pessoa completamente depressiva, e eu acho que um dos sinais também que tu citou, é justamente a se perceber inútil. Ninguém gosta de mim, eu não valho para nada, a minha vida já não faz sentido nada, enfim, essas coisas assim, né? Exato. Então, assim, o que os três maiores... Aqui o Fernando Petri, nosso amigo ali do Cenáculo de Maria, eu vou colocar aqui, Golden Gate, isso, obrigado, Fernando, essa Los Angeles. E até já que eu coloquei o comentário do Fernando, obrigado aí por estar acompanhando aí com a gente. O Marco Antônio, se não me falha a memória, ou é de Teutônia ou de Estrela, é daquela região ali. Ele comentando assim, naquilo que tu estava falando, exato, porque não foi de uma hora para outra que se desenvolveu essa doença. A recuperação também não acontece num clique, num toque de mágica, né? Exato. Isso é muito importante. Só voltando um pouquinho no que tu estava dizendo, assim, numa das coisas que a gente mais observa, né? Comportamentos, que tu estava até agora exemplificando isso. Realmente, são 3. É a ambivalência, né? Então, assim, o desejo de viver e de morrer se confunde muito no sujeito.
porque ele tem a urgência de sair da dor e do sofrimento, e, entretanto, também dá o desejo de sobreviver a essa tormenta, né? Então, assim, por isso esse sentimento ambivalente, ele está presente, sim, em todos que pensam ou que tentam isso, né? A impulsividade é a segunda maior característica do comportamento de uma pessoa suicida, porque quando a gente diz assim, precisa ter muita coragem para fazer o que fez, a coragem não é a palavra correta para a gente colocar nisso, porque a pessoa não está com coragem de fazer aquilo, a pessoa está desesperada em resolver o seu problema, né? Então, assim, não é coragem, não é fraqueza, isso é um desespero, né? E o que é um desespero no real da palavra é a falta do que esperar, né? Então, assim, se eu não tenho mais o que esperar, se eu não tenho mais esse entendimento de que as coisas podem sim melhorar, que isso é um período, que isso é um momento, eu não vejo luz no fim do túnel, então, aquele momento, se eu não enxergo mais nada para frente, se eu não vejo nada no meu futuro, eu só sinto a dor, como eu faço para acabar com isso agora? Né? Só porque quando eu dou palestras para jovens, no Setembro Amarelo, eu costumo brincar com eles assim, alguém aqui já teve gastrite? Daí alguns levantam a mão, né? Você sabe me dizer o que é gastrite? É uma queimação, é uma dor, não sei o quê. E às vezes quem explica é quem nunca teve, né? Tá, então vocês sabem o que é mesmo não tendo. E aí se alguém fala para vocês que tá com, tô hoje com uma azia, com uma gastrite, assim, vocês sabem o que a pessoa tá sentindo? Sim, claro. E por que quando alguém fala que está, eu fui diagnosticado com depressão, não tem essa mesma certeza de sofrimento, de dor, que uma outra doença normal do organismo, né? Então, assim, eu costumo brincar e comparar isso com eles, porque é assim que a gente faz, né? Quantas pessoas a gente escuta dizer, fulaninho tá lá, foi diagnosticado com depressão, mas ali foi falta de limite, foi falta disso, foi falta de... a culpa dos pais, a culpa da mãe, né? Enfim, a necessidade de achar um culpado para uma doença. Ao invés, de repente, de levar para uma ajuda. Exato. Então, assim, a gente tem a ambivalência, que é isso que tu citaste lá, dos sobreviventes, que realmente está presente em todos. Temos a impulsividade, que daí, infelizmente, muitas vezes, nesse ato de impulso, a pessoa consegue, né, terminar com a sua vida. E temos também o outro o outro comportamento do pensamento é a rigidez. Então, quando a pessoa decide terminar com a sua vida, os seus pensamentos, sentimentos e ações, elas permanecem muito restritos. Só isso, né? Então, assim, é como se nós estivéssemos com um binóculos, não é nem um óculos, mas um binóculos. Porque daí tu foca somente nos problemas, nos erros. Então, a pessoa não consegue pensar e olhar de outra forma. Tanto os seus sentimentos quanto as suas emoções. Eu até estava... acho que uma pessoa depressiva, quando tu pergunta assim... me cita quantas pessoas não gostam de ti. É capaz ela citar uma penca de gente. E quando tu pede assim, então cita uma pessoa, pelo menos algumas que gostam de fato de ti, ela não, pela dor que ela sente, pelo fechamento, ela é capaz de não conseguir encontrar ninguém que curta, que goste dela, né? Exato. E assim, o porquê que isso é tão problemático, tu citou na pesquisa lá do sociólogo. Quando uma pessoa comete suicídio, no mínimo de 6 a 8 pessoas da família são maiores prejudicadas nisso. Desculpa, da família não. 6 a 8 pessoas próximas dessa pessoa. Então, assim, quem faz isso, quem comete isso, não tem essa noção, né? Como tu já disseste também,
a pessoa esquece o quanto outras vão sofrer, né? Então, por isso que é um problema de saúde pública, porque a gente não só não tem mais aquela pessoa, como a gente afeta a vida de outras 6 ou 8 pessoas na sua volta, né? Então, são essas outras 6 ou 8 pessoas que vão precisar de ajuda, que vão precisar muitas vezes de ajudas psicológicas, vão precisar de medicamentos, vão precisar de um tempo maior para conseguir voltar ao trabalho, né? Então, é todo um acarretamento que tem em função de um suicídio. Outro fator muito importante que a gente precisa observar é também as tentativas de suicídio do qual a pessoa sobrevive com sequelas, né? Porque, assim, dessa videoconferência daquela professora que eu disse que fez o pós-doutorado nesse tema, ela trabalhou muito com pessoas que sobreviveram à tentativa de suicídio e que ficaram com sequelas, né? Então, assim, as pessoas que ficaram com sequelas, entrevistadas por ela, verbalizaram que com certeza não tentariam de novo, não tentariam o que fizeram, né? Então, assim, tudo isso a gente precisa levar em consideração, né? Claro que o ápice, o extremo da nossa preocupação é não ter mais aquela pessoa conosco, né? Mas o quanto ainda pode acarretar de problemas para a pessoa que fez uma tentativa e que não se matou, né? Quantas sequelas ela pode ocasionar para ela e para todos da sua volta. Temos outra pergunta? Não, eu estou vendo só um comentário aqui. Doença silenciosa, falta de diálogo. Uma simples conversa pode salvar vidas. Estamos correndo demais e não damos atenção a quem está ao nosso redor pedindo ajuda. Eu acho que é bem isso que o Marco Antônio falou. Depois tem um comentário bem bacana aqui do Rodrigo Silveira também, que eu já vou colocar. É justamente essa correria do dia a dia, desse frenesi louco nosso, que a gente acaba não se dando conta que pessoas estão gritando na nossa voz. Me lembrou uma coisa, é uma doença silenciosa de um coração que grita muitas vezes, né? Que pedindo ajuda, mas a correria acaba fazendo com que a gente não consiga ver. Olha só o Rodrigo, ele coloca aqui, nós temos que ser amáveis com todos, por exemplo, elogiar as pessoas, dar bom dia, boa noite, boa tarde, ligar para amigos, enfim, pois estamos em ambientes muito carregados. Acredito que isso ameniza muito até o início de uma depressão. Verdade, Rodrigo. A questão da gente cultivar... A gentileza gera gentileza, da gente ser gentil com todas as pessoas por onde a gente perpassa. E essa questão que tu falou, Thaís, da mesma forma, e a gente pode citar N doenças que por muitas vezes o Ministério da Saúde, não só o Ministério da Saúde, aliás, vamos citar o Ministério da Saúde, como a saúde pública em si, nos coloca como alertas para qualquer doença muito grave que pode estar se formando dentro do nosso corpo, quando a gente detecta um sinalzinho que se quer, e a gente pode citar nas mulheres, o câncer de mama. Olha, se sentir um carocinho, procura logo um profissional da saúde. Então, para os homens, em relação à próstata ou em qualquer outra situação da nossa vida, como é difícil a gente ter... Não, claro que a campanha do Setembro Amarelo é uma campanha muito importante, como ela está se propagando, mas como é importante esse alerta, essa reflexão, a gente ter, como em outras doenças que são de saúde pública, perpassando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, todos os meses, né, Thaís? Exato, todos os meses. Eu sou muito requisitada em setembro, né, em função do Setembro Amarelo, mas suicídios, gente, se a gente pegar os dados, e esses dados é antes da pandemia, né? Então, assim, antes da pandemia, os dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde são de 32 brasileiros por dia que cometem suicídios.
A gente tem uma pessoa a cada 40 segundos no mundo cometendo suicídio. Então, isso dá mais de 1 milhão de pessoas por ano que tiram a sua própria vida, né? Então, assim, se a gente sabe que esses diagnósticos, esse levantamento conseguiu ser feito porque aconteceu o suicídio, né? Agora a gente sabe que quantas tentativas, segundo o levantamento da Organização Mundial de Saúde, no mínimo, esse número são 5 vezes maiores, porque muitas tentativas nem chegam aos hospitais, né? Não tem como mensurar isso. E assim, pelo amor de Deus, né? São 1 milhão de pessoas por ano que cometem suicídios. Se nós já sabemos que as 3 principais causas são depressão, transtorno de humor e o uso de substâncias, então que a gente faça frente nesses 3 temas, né? Que a gente consiga fazer uma educação, uma psicoeducação de forma organizada, de forma responsável, para evitar essas mortes, né? Se a gente já tem esses dados, se a gente já tem esse levantamento, então, assim, muitas vezes as tentativas chegarão nos hospitais pela SAMU, e aí vai ser recebido por um outro profissional da área da saúde, né? Não um psiquiatra, não um psicólogo, mas que também está orientado, identificando qual foi a causa do porquê que aquela pessoa está ali, né? Porquê que fisicamente ela não está bem. Já tem algumas perguntas encaminhadas para fazer esse levantamento de maneira consciente, né? E às vezes não é chegando para perguntando. E não é perguntando assim, tu tentou te matar? O que foi isso? Não, mas perguntando, tu tem... o que tu pensa da tua vida para o futuro? A pessoa que está totalmente, assim, num estado depressivo, e aí a gente... não quero usar aqui essa palavra porque ela é muito do nosso cotidiano, né? A pessoa que está com depressão, né? Porque ela com depressão, não necessariamente ela está triste o tempo inteiro, né? A tristeza é uma das características, mas não necessariamente está o tempo inteiro. E aí, assim, se a pessoa está com depressão, já moderada ou grave, ela vai dizer não, né? Qual é a visão que tu tem? Tu tem algum plano para o teu futuro? Não. Tu tem algum projeto que tu está engajado, que tu pensa em fazer, algum curso, Não. E aí ele já vai identificando e consegue, sim, fazer daí, num segundo bloco, digamos assim, de perguntas mais específicas, né? Lógico que no consultório, quando eu identifico isso, eu preciso ser clara com o meu paciente, porque eu preciso já ter estabelecido esse vínculo com ele, né? Mas é um assunto que, mesmo a gente tendo um vínculo legal, tendo já uma história juntos, que é muito difícil a pessoa falar de maneira tranquila, que pensou já, que teve uma ideia suicida, ou que teve uma tentativa de suicídio, né? Para a pessoa isso é muito doloroso, porque ela carrega tudo isso dentro de si que a gente já comentou. Como eu, que tenho fé, que estou dentro de uma crença religiosa, né? Independente de qual seja, mas que eu desempenho isso, como eu vou ter depressão? Não posso, né? Então eu não posso ter pensado em tirar minha própria vida. Como eu que tenho filhos, que sei que preciso cuidar, que tenho que dar exemplo, já pensei em tirar minha própria vida, eu não posso dizer isso. Então tem todo esse julgamento dos outros e dela mesma que ela carrega, que é tão difícil dela verbalizar. A Lisiane estava me mostrando umas coisas aqui. Mas, isso era uma pergunta que eu ia te fazer também, Thaís. Tu falou em relação de fé. A gente consegue, eu não sei, daí vai muito pela tua experiência, tá, Thaís? Eu posso dar um testemunho
em relação, e acredito que ninguém que esteja aqui assistindo vai achar isso uma novidade, tá? Mas como padre, quando eu exercia o ministério como padre, a gente, pelo menos no confessionário, não é a questão de abrir sigilo de confissão, nada a ver, mas no confessionário, muito a gente atendia pessoas assim, né? Parece que era também um local, e que bom que essas pessoas procuram, pelo menos para conseguir desabafar e falar alguma coisa. Mas assim, Thaís, facilita, isso a gente tem várias pesquisas já feitas, não só em relação à questão da depressão, mas em relação a outras tantas doenças, que a gente percebe que uma pessoa com fé, ou quando outras pessoas rezam por aquela, existe uma diferença, Thaís, existe eu não queria usar a palavra como plus em relação a conseguir se curar dessa doença, mas facilita uma pessoa que tem fé, que acredita em Deus, que de repente consegue a partir dali ver um plano maior, sei lá se é essa palavra, mas facilita isso. Facilita, sim. Como tu já abordou, tem diversas pesquisas, né, em várias doenças. Pessoas no tratamento de câncer que têm uma crença religiosa versus as pessoas no tratamento de câncer que não têm nenhuma crença religiosa, né? Pessoas num tratamento de vícios, né, de uso de substâncias, que tenham alguma crença religiosa ou versus as que não têm crença religiosa. Então, sim, dá uma diferença no tratamento, tá? Porque é uma outra linha, uma outra abordagem, um outro comportamento que nós, psicólogos, psiquiatras, conseguimos atacar de maneira positiva, conseguimos trazer para junto do tratamento, tá? O que é um pouquinho diferente de quem não tem crença em nada, né? Então, assim, aí o nosso caminho, daí não vai se curar? Vai se curar, mas o nosso caminho para trilhar, muitas vezes, é um pouco mais longo. O que eu quis colocar com isso é que mesmo quem tenha fé, quem tem alguma crença, não está livre de ter essa doença. E aí, por não estar livre e quando fica doente, carrega uma culpa muito maior de quem não tem crença. Né? Então, assim, da mesma maneira que nos ajuda no tratamento, isso causa muito sofrimento para quem tem a doença instaurada, né? O que a gente costuma, o que eu costumo sempre colocar, em que muitas palestras e muitas rodas de conversa, assim, isso foi meu Deus, é sério? Quando eu digo que depressão tem tratamento e tem cura, né? Porque o tabu era esse. Uma pessoa depressiva vai ficar o resto da vida tomando remédio, o resto da vida fazendo tratamento, e não é. Se ela tem um tratamento adequado, ela vai ter alta, sim, ela tem cura, né? Às vezes vai demorar um pouquinho mais que de uma outra pessoa, né? Porque são muitas subjetividades, né? O ser humano, ele é multifacetado, então, assim, a gente não tem uma bula, né? O mesmo tratamento que eu vou conseguir com o Pedro vai ser diferente que a Thaís vai conseguir com ela mesmo, e com o João, e com o Vicente, e assim vai indo, né? Então, cada um tem o seu tempo de cura, mas, sim, a sua religiosidade, a sua fé ajuda. Quando ela já está ali habilitada, ajuda a gente a ter esse manejo e até a busca pela cura de maneira mais acentuada de quem não tem. Tu falava bem no início, de uma vez que pode facilitar, ou como tu falou agora, pode agravar, porque a pessoa acaba se culpando, como eu, que sempre estou na igreja, todos os dias vou entrar num estado de depressão, também como eu coloquei aqui, não é frescura e nem sequer falta de fé. Não quer dizer que a pessoa não tenha fé, que de repente a depressão tenha se agravado mais, tenha pego nela mais, não tem nada a ver. É uma realidade que muitas vezes perde completamente o sentido da vida, como tu falava, é aquele momento que a gente não se vê útil para nada,
não tem planejamento, não prevê, não tem um projeto de vida, não percebe que a sua vida pode ser muito importante para a vida do outro, né? Exato. Então, assim, aqueles 3 comportamentos que a gente relatou, que tem muito num comportamento suicida, ele está presente nos comportamentos depressivos, né? Uhum. Essa rigidez, assim. Então, quando a gente recebe alguém para um tratamento no consultório, que já foi diagnosticado com depressão, seja por um psiquiatra, seja por um outro profissional, né, ou a família, enfim, né, já veio com todas as, assim, 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 assim. É muito difícil, se está num grau moderado ou grave, a gente acessar essa pessoa justamente por aqueles tipos de comportamento, né? Então, assim, essa rigidez, assim, eu sou assim e agora eu não vou ter mais jeito, né? Eu não vou mudar, porque a sua mente está programada para pensar aquilo naquele momento. Uhum. Né? Então, assim, por isso que é tão importante a gente agir em conjunto, porque quando é de moderado a grave, a gente vai sim precisar momentaneamente de medicamentos junto com a terapia. Só a medicação, pouco vai fazer efeito também. Primeiro porque demora, né? Demora geralmente ali de 20 dias, né? De 15 a 20 dias para o organismo começar a ter alguma resposta. A gente tem muitos sintomas, assim, também. Sintomas não, me fugiu a palavra. Reações ao medicamento. Efeito colateral. Efeitos colaterais, me fugiu a palavra. Então, assim, a gente tem muitos efeitos colaterais em medicamentos psiquiátricos. Por isso também a luta das pessoas de não quererem tomar quando a gente identifica que precisa, né? Então a gente vai ter que ir jogando junto com o psiquiatra para ver se a gente troca a dosagem, se troca o tipo, se troca o horário, enfim, para dar uma amenizada nesses efeitos. Então a pessoa realmente precisa de uma assistência. Olha o esforço. Tu tá tomando alguma coisa, né, um medicamento para te fazer bem, tu tá indo numa terapia, tudo isso de maneira forçada. Não é tu que quer. Geralmente, né, é uma combinação entre a família, é a tua última cartada, mas tu faz muito esforço para estar naquele consultório e para tomar aquele remédio. Sim. E aí tu tem efeito, ou boca seca, ou insônia, ou dor de estômago, né? Então, assim, poxa, eu não tô vendo melhora, eu tô vendo uma piora no meu quadro clínico. Então, a necessidade de amparo nesse momento, né, tanto psicológico no consultório, quanto da família, de quem está junto com essa pessoa, é muito grande, né, para que ela passe por aquilo, para que consiga ver uma esperança nesse tratamento, né, porque a gente ainda tem uma demora até que tudo isso dê certo. Muito bem, Thaís. A gente está quase indo para o finalzinho, já estamos 1 hora aí. E eu quero fazer uma pergunta ainda. Deixa eu só ver, entrou um comentário bacana aqui que a Lisiane está me mostrando. A Carla, sim, aqui do MCJ, aqui da paróquia. A prova que a depressão não tem a ver com falta de fé é que, se fosse assim, de fato, as pessoas com fé não teriam câncer e nem outras tantas doenças, né? É verdade, né? Eu sempre tomo como exemplo, assim, o final da vida do Papa João Paulo II, uma vida completamente dedicada à Igreja e a Deus, e ficou completamente, assim, debilitado no final da vida. A gente dizia assim, eu lembro que na época eu estava no seminário, eu dizia, nossa, imagina, as pessoas imaginam que o Papa, por acreditar e fazer uma vida doada a Deus, não deveria ficar doente. Então, atinge todos. Mas assim, Thaís, tem uma pergunta, assim, a gente já indo para o final, essa aqui, ó. O que fazer diante de uma pessoa que quer se suicidar? Assim, uma coisa bem prática, Thaís, eu tô na rua, a gente viu há um tempo atrás um cara querendo se suicidar em cima de
de um viaduto e as pessoas, te atira, quero ver se tu é homem mesmo, não sei o quê. Assim, coisas práticas, Thaís. O que fazer? Eu estou diante de uma pessoa que está prestes a se suicidar. Na cabeça dela isso já está certo, já está fixo. Coisa assim, se é capaz de eu, uma pessoa completamente leiga a essas questões, eu não sou psicólogo, então, mas uma pessoa assim comum, Thaís, uma pessoa comum, para de repente tentar fazer com que essa situação não seja feita logo, que dê tempo para uma pessoa qualificada poder chegar até no local. Eu, uma pessoa comum, como é que eu devo lidar? Tá. Em primeiro lugar, assim, não vai ter nem psicólogo, nem psiquiatra, nem neurologista, nem o que for que faça milagres, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, a gente tem que identificar se é alguma pessoa que está com depressão, ou seja, passa por alguns momentos de muita tristeza, né? Se é uma pessoa que já está pensando em, eu não vejo futuro, eu acho que eu não vou conseguir sair, quem sabe seria melhor se eu terminasse com a minha vida. Isso é um pensamento suicida. Ou se ela tem uma ideação suicida, que, ou seja, já tem um planejamento. Eu acho que sim, eu preciso acabar com a minha vida para que eu tenha como respirar, como trabalhar, como viver melhor. Não tem essa opção de eu viver melhor, trabalhar, só morrendo. Para isso, eu tenho que fazer isso. Então, se ela já tem uma ideação, é um outro ataque que a gente tem que ter, por exemplo. Porque se tem um pensamento, a gente tem que acolher, a gente tem que ouvir, prestar atenção nessa pessoa e encaminhar, seja o CVV, seja um psicólogo, para ter esse acompanhamento. Se a gente percebe que já tem uma ideação junto com esse planejamento, daí essa pessoa não pode, em hipótese alguma, ficar sozinha, por exemplo. Né? Então, eu tenho, se é um paciente de consultório, o psicólogo vai informar a família. Né? Se é alguém que não está em atendimento e a família percebe isso, escuta falar, né, ou vê escrito em algum lugar, lê isso, um planejamento da sua morte, ou foi informado, ou percebe, primeira coisa, não deixa essa pessoa sozinha 24 horas por dia. Se reveza com a família, tira todas as possibilidades de coisas que possam a machucar, medicamentos, facas, enfim, o que a gente sabe que pode causar o seu mal. E se realmente a gente percebe já uma tentativa, daí tem que ir direto encaminhar para SAMU, para um hospital preparado para receber isso, porque daí vai ter que entrar com medicamentos para acalmar, para reduzir essa ansiedade, para conseguir acessar essa pessoa. Porque se está já num patamar tão avançado de planejamento e de tentativa, só a conversa não vai adiantar. Porque lembra que a gente falou lá da ambivalência, da impulsividade, da rigidez, principalmente? Então, se a pessoa está prestes a cometer, esses três estão muito mais instaurados, muito mais unidos. Então, nem psicólogo, nem mágico, enfim, não vai conseguir acessar essa pessoa. Então, ela vai ter que ser realmente contida para preservar a sua vida e para preservar o outro, porque às vezes também ela vai querer machucar outra pessoa para poder se machucar depois, né? Então, assim, a gente observar essas fases, para quando chegar no extremo, a gente tem que chamar a ambulância, a gente tem que encaminhar para um hospital psiquiátrico, e se houver necessidade, daí a internação por mais tempo, sim. Muito bem. Nossa, Thaís, eu gostei demais. Que bom! Tomara que a gente tenha conseguido ajudar. Não, com certeza. Não só a mim, mas
a gente teve, no mínimo, assim, 20 pessoas conectadas o tempo todo, assim, assistindo com a gente. Isso é muito importante. E eu convido, como está escrito aqui, compartilhe essa live, ela vai ficar aí salva. É importante a gente conseguir compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, a essas dicas que a Thaís deu, para que a gente fique atento, porque pode ter uma pessoa do meu lado, do meu convívio, que tenha dado esses sinais que a Thaís comentou, que a gente pode estar salvando uma vida e deixando de mais, não só a essa pessoa, mas de muito mais pessoas a tirar de um sofrimento que de repente possa estar prestes a acontecer. E eu coloco aqui de novo qualquer momento assim da gente poder ter esse telefone 188 como atendimento do Centro de Valorização à Vida, que também, por muitas vezes, pode nos orientar quando a gente está numa situação assim de alguém que está prestes a se suicidar. Evidente, a Thaís falou, primeira coisa é, de repente, até entrar em contato com a ambulância, com a SAMU, para dizer que está esse caso aí acontecendo. Exato. Mas enquanto chega, se eu não tenho nenhuma habilitação, muitas vezes a gente vê pessoas ligando para os bombeiros porque tem uma criança engasgada em casa, e eles nos orientam a melhor maneira, o manejo, a manobra que tem que ser feita para desengasgar. Então, esse telefone 188 também serve para esse tipo de suporte quando a gente está num aperto, seja dentro de casa, seja na rua, para a gente conseguir ter um desfecho bacana, legal, assim, menos traumático, eu diria assim, né? Exato. Tá, eu posso... Tua palavra final agora aqui. Tá, só queria finalizar lembrando assim, nós estamos de maneira virtual, né, abordando um assunto tão importante. Então, assim, eu já diversas vezes eu tive a oportunidade de estar dando palestra, numa roda de conversa, enfim, o que for definido, assim, né, de como a gente aborda esse assunto, e aí eu consigo olhar as pessoas, né, receber esse olhar ou a evitação do olhar. Então, isso também é um sinal para a gente ficar atento. Então, assim, diversas vezes eu já dei essa palestra, não essa, né, mas falei sobre este tema, e senti esses olhares sendo desviados, esse desconforto maior. Então, assim, se a gente observa isso, é uma porta que se abre para a gente falar sobre. Então, quando eu posso, quando eu estou presente, eu me faço presente para aquelas pessoas que eu percebi isso. E ali a gente já consegue ajudar. Não até aí só como psicólogo, mas, por exemplo, quando eu dei para muitos jovens juntos, o próprio jovem que estava do lado percebeu que aquele ali não estava me olhando, estava desviando, ou se emocionou em algum tópico que a gente falou, de depressão, ou de paz, ou, né, ou de culpa excessiva, enfim. E aí a gente ficar atento a isso também, né? A gente está assistindo essa live com alguém, tu viu que a pessoa ficou incomodada, tá vendo que aquele jovem ali se mexeu com alguma coisa, então aproveita para conversar, né? Para se mostrar disposto a ajudar, e assim a gente vai preparar, além da gente poder salvar vidas, a gente prepara outras pessoas também para salvar vidas. Muito bem. Thaís, muito obrigado. Obrigado mesmo. Foi muito bom, muito bacana. Bom, pelos comentários que as pessoas foram comentando aqui, deu para perceber que o pessoal gostou de te ouvir, nem tanto a mim, né? Tem o dom da palavra, né? Mas, assim, Thaís, muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que essa live ela vai ser compartilhada e vai ser vista por muitas pessoas, porque é um assunto, por mais que seja tabu, é um assunto muito importante. Como tu mesmo falou, se você que está assistindo agora percebe que alguém que ia assistindo contigo se sentir incomodado, enfim, ou achar isso bobagem, repreende, diz que não é bobagem, não é frescura, é um caso sério. Thaís, eu de fato, tantos milhares e milhões de pessoas que já morreram pelo Covid, né? E agora tu trouxe esse dado que no mundo, por ano, mais de 1 milhão. É uma questão grave da gente olhar, sim, para essa doença, para essa situação que uma pessoa se encontra,
que gera essa disfunção social na vida da família, claro, primeiro na vida dela, mas na vida da família, é sim de se olhar com cuidado, como uma saúde pública, como uma necessidade da gente perceber que não é frescura, que é um dado muito importante para a gente conseguir olhar, e é necessário, não adianta, não adianta. Thaís, muito obrigado. Imagina, obrigado, eu que agradeço, estou sempre disponível. Um abraço no Mano, um abraço na Alice, um abraço no Davi, um beijão nessas crianças lindas aí. Dou sim, muito obrigado. Gente, muito obrigado mesmo, Thaís. Tchau. Pessoal, muito obrigado por terem ficado conosco aqui 1h12 já. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço por demais e eu faço de novo o convite de compartilhar essa live, ela vai ficar salva. Então, compartilhe na certeza de que essas informações, esses assuntos, da gente ficar atento a esses sinais, gente, acredita, pode salvar vidas. E eu tenho certeza que não é nem meu e nem teu sentimento de ter alguém perto da nossa família, perto do nosso convívio, que chegue nesse ponto extremo de tirar a sua vida, e a gente sabe que isso é muito doloroso chegar nesse ponto. Muito bom, temos que ter mais tempo com assuntos tão relevantes como esse. Verdade, Tamara, verdade. E eu tenho certeza que a gente vai ter momentos muito importantes para conseguir tratar. Gente, muito obrigado. Obrigado pela presença, por terem compartilhado conosco o que vocês comentaram, e obrigado mesmo de terem ficado conosco até agora. Gente, fiquem com Deus, tudo de bom.